A paz do Senhor, amados irmãos, saúdo-vos na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de se subscrever no nosso canal Voz da Palavra IEM. Mais uma vez estou aqui para conversar com o nosso irmão Sebastião, né, assunto relacionado ao arrependimento. Então, amados irmãos, estejam ali atentos para saber como nós podemos nos arrepender na presença de Deus. Eu gostaria de saber aqui com o irmão Sebastião, o que é arrependimento? Muito obrigado por este tempo, por este convite. Arrepender significa uma conversão, mudar a sua mente e mudar o seu coração. Isto significa arrepender. Então, deixar de fazer aquilo que não é bom. Gostaria de saber, irmão Sebastião, o que é arrependimento verdadeiro? Arrependimento verdadeiro é uma decisão de abandonar algumas práticas para praticar coisas novas. Deixar na totalidade de praticar algumas práticas que não são boas, então adotar a um novo pensamento. Isto significa arrependimento verdadeiro. Amém. Arrependimento verdadeiro é exatamente deixar as práticas más, né, as práticas que não edificam, né, o cristianismo, para praticar as obras do Espírito Santo, né, como diz também a palavra de Deus no livro de Gálatas. Nós vamos ver lá as obras do Espírito e as obras da carne. Então, no momento que a pessoa abandona as obras da carne, ali estará a se arrepender e estará a seguir a vontade de Deus, né? Segundo a palavra de Deus. Sim. Então, temos mais uma questão, sim, irmão Sebastião. Então, eu gostaria de saber por que o arrependimento é essencial para a salvação. Bom, primeiramente dizer que o nosso Deus é santo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é santo. Então, não existe uma amizade, santidade com o pecado. Então, significa que para poder herdar o reino de Deus, precisa-se você andar no caminho de Jesus, nos caminhos que Ele ensina para poder fazer chegar até o reino do Pai. Então, quando nós não nos arrependemos, nós não estaremos a ter amizade com o nosso Deus, porque o pecado cria inimizade com Deus. Então, precisamos nos arrepender. Conforme diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: arrependei-vos dos vossos pecados. É João Batista quem estava a falar. Ele ia dizer que a voz do que clama no deserto, arrependai-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Preparai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor. Então, meu amado irmão, nunca é tarde para poder arrepender. Então, o arrependimento mesmo começa desde já. Basta saber que as obras que você tem vindo a praticar não são agradáveis ao nosso Deus. Então, eu te convido para arrependeres, para podermos juntos herdarmos o reino de Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Sebastião, mais uma vez por este esclarecimento. Amém. Que devemos se arrepender para a salvação. Amém. Então, se nós não nos arrependemos, a nossa sentença é o inferno. Inferno. Pois diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. É a morte. É a morte. Muito obrigado, irmão. Então, gostaria de saber como o arrependimento se conecta com o perdão. O arrependimento conecta-se com o perdão porque primeiro é você sentir-se arrependido. Depois de você sentir-se arrependido, você já terá o perdão do Pai. Sem você se arrepender, significa que você estará a guardar então o mal em que você mesmo não serás como ser perdoado por Deus. Então precisa se arrepender primeiro para que também o nosso Deus te perdoe os seus pecados. Como que a palavra de Deus ele diz assim? Diz que perdoai-vos uns aos outros, tanto como arrependei-vos e perdoai-vos uns aos outros. Então, por isso que o que é necessário agora é nós nos arrependermos e o nosso Senhor vai nos perdoar. Há um ponto muito importante.
nós também devemos confessar os nossos pecados, né? Falar de tudo para nosso Deus, o erro que nós cometemos, né? Nós temos que falar que Deus, eu fiz aquilo, e depois vamos nos arrepender. Sim. E o nosso Deus, Ele é justo e Ele está pronto para nos perdoar. Eu gostaria de saber, como podemos saber se o arrependimento é genuíno? Arrependimento genuíno é quando, na verdade, você se arrepende. Este é um arrependimento genuíno. Quando você se arrepende e não volta mais a praticar aquilo que te fez arrepender. Então, se eu digo que estou arrependido, mas passando algum tempo eu volto a praticar de novo, este não é arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno é abandonar na totalidade aquelas práticas antigas. Então, este é que é o arrependimento genuíno. Caso não fizermos isso aqui, amado irmão, eu, sinceramente falando, você não está bem arrependido. Sim. Muito obrigado. O nosso irmão Sebastião, ele falou muito bem que para ser um arrependimento genuíno é exatamente não voltarmos mais no nosso passado, né? Nós não podemos ser comparados como porcos, né? Quando a gente damos banho, os porcos, a tendência é de voltar mais na lama, né? É de voltar mais a praticar o erro do passado. Sim. Então, muitos cristãos que dizem que são cristãos não se arrependem de verdade, porque eles voltam a praticar o erro que ele praticava. Então, o arrependimento genuíno é deixar o passado na totalidade. Se nós vivíamos na imundícia, na bebedice, né, na prostituição, nós temos que nos arrepender, sair da prostituição, né, sair da bebedice, né, para viver segundo a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, nós vamos herdar o reino dos céus. Então, muito obrigado, irmão Sebastião. Eu não sei se tem mais um comentário relacionado ao arrependimento. Muito obrigado. Últimas palavras é apenas de apelo ou uma exortação aos irmãos. Não importa o tempo, não importa quanto tempo levou a viver uma vida não agradável ao Senhor. Mas o que importa já agora é se arrepender. Então, deve ser uma nova pessoa, deve ser uma nova criatura. Então, sendo uma nova criatura, significa que todas aquelas obras antigas, deixa para lá. No momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus e nós fomos batizados, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para Cristo. E que todas as coisas já se tornaram novas a partir da saída das águas, as coisas tornaram-se novas. Portanto, nós temos que abandonar na totalidade então o pecado, porque não há amizade entre o Cristo e o pecado, porque o nosso Jesus Cristo é santo. Apenas era estas últimas palavras que eu tinha por aqui. Amém. Muito obrigado, irmão Sebastião, né, pelo tempo que o irmão levou para nos esclarecer, né, assunto relacionado ao arrependimento. Obrigado. Dizer que Deus o abençoe, dê-me ainda mais a sabedoria, o conhecimento, a inteligência de partilhar ainda mais a palavra de Deus. Então, amado irmão, assim que você recebeu esta palavra, coloque em prática, né? Viva esta palavra. Amém. E Deus vai nos abençoar. E, amados irmãos, não se esqueçam, né? Se gostou, né, deste ensinamento, não se esqueça de dar like, né? Não se esqueça de comentar, né? E não se esqueça de se subscrever no nosso canal, né? Para que o nosso canal possa crescer. Amém. Hoje nós ainda temos mais novidades, ainda temos mais por compartilhar com vocês. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.